Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo, Carreiras Jurídicas, maravilha! E o meu nome é Leonardo Torres. E mais uma vez é um grande prazer. É um prazer que se renova. É uma grande satisfação poder estar com você, nobre colega, em mais uma aula. Antes de tudo, lógico, a mensagem do bem. Professor, não aguento mais. Aqui não é autoajuda. Tudo bem, gente, mas mensagem do bem sempre é bom. Vamos lá. Olha que mensagem bonita. Vamos a ela. Acredite que você pode. Assim você já está no meio do caminho. Gostei. E aproveitando o gancho, adivinhem, os meus contatos para que vocês entrem em contato aqui, gente. Vamos lá. Contato aqui do professor para que vocês mandem dúvidas, sugestões, críticas, que vocês quiserem, tá? Você não pode mandar dívida e nem lá vírus, tá? Legal? Muito bem. Gente, tem aula de hoje. Iremos tratar de um tema que simplesmente é um tema importantíssimo. Realmente, é um tema importantíssimo que, em que pese o fato de ser um tema do direito administrativo, ele tem uma grande carga constitucional e jurisprudencial. É um tema importantíssimo mesmo. Qual que é o tema? Responsabilidade civil do Estado. Ou seja, como que o Estado responde, se é que responde, por eventuais danos provocados pelos seus prepostos, pelos seus representantes a terceiros. Vamos lá então, coloquem aí, gente, ó, tema do momento. Vamos falar aqui da responsabilidade civil extracontratual do Estado, tá? Responsabilidade civil extracontratual do Estado. Extracontratual do Estado, mesma coisa que aquiliana, tá? Aquiliana. Teve uma prova, foi para procurador do Estado, acho que foi de São Paulo, em que uma das discursivas era para que o candidato, ele escrevesse lá sobre a responsabilidade civil aquiliana do Estado, aquiliana. E vários não responderam, né? Ou enfim, deixaram em branco, ou escreveram qualquer coisa porque não lembravam o que era uma responsabilidade civil aquiliana. Mesma coisa que responsabilidade civil extracontratual do Estado. Como que o Estado responde por eventuais danos provocados por seus representantes a terceiros, ok? E por que aquiliana? Em homenagem a uma lei romana, a lei de Aquiles, bem antiga, que foi a primeira lei a tratar do quê? Do tema responsabilidade civil. Ok? Legal. E aqui no Brasil, onde que essa responsabilidade civil é prevista? Aqui, ó. Lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 6º aí da Carta Magna, da Constituição Cidadã, da Lex Matur. Muito bem. Gente, só que para que vocês conheçam bem a responsabilidade civil do Estado extracontratual, é fundamental que você primeiro conheça o conceito de responsabilidade civil, a sua classificação quanto à origem, contratual ou extracontratual que nos interessa, e que você também conheça a responsabilidade civil dos particulares, para que daí sim você compreenda com exatidão como que se dará a do Estado. Ok? Então venham comigo aqui, coloquem assim, ó. Ponto de número 1, gente, ponto de número 1, conceito de responsabilidade civil. Tá, vou colocar aqui RC, até para abreviar. Conceito de RC, de responsabilidade civil. Gente, tem a responsabilidade civil. O que seria aqui? Ó, é fácil. São as consequências jurídicas, e ou patrimoniais, vamos lá, não durmam, consequências jurídicas e ou patrimoniais, pelo descumprimento de obrigações. Então, um conceito aqui simples, ó, descumprimento de obrigações. Então, o que seria a responsabilidade civil? Responsabilidade civil são as consequências jurídicas e ou patrimoniais pelo descumprimento de obrigações. Só que atenção, por quê, gente? As obrigações descumpridas podem estar previstas onde? Em contrato, obrigações contratuais, ou podem ser o que? Obrigações legais. Se a obrigação descumprida que gera consequência jurídica e ou patrimonial for uma obrigação contratual, que nome que se dá a esse tipo de responsabilidade civil? Vamos lá, gente, ó. Daí aqui será a responsabilidade civil contratual
Mesma coisa que negocial. Negocial. Então, o que seria a responsabilidade civil, contratual ou negocial, né? Que é uma classificação quanto à origem. É a consequência jurídica e ou patrimonial pelo descumprimento de obrigações contratuais, ok? O exemplo que eu cito aqui, gente, um exemplo clássico, por exemplo aqui, ó, um contrato de locação. Contrato de locação. Quais são as duas partes num contrato de locação, gente? As duas partes. Temos o locador, lá o seu barriga, que é o mesmo que o Inhonha, não sabia disso, né? Fiquei muito triste quando descobri. E o locatário, que é o seu Madruga. Locatário. Então são as duas partes num contrato de locação, locador e locatário. Legal. Qual que é a obrigação que o locatário, o seu Madruga, tem? Principal obrigação de um contrato de locação: pagar o aluguel, por exemplo, no dia 5. Se o locatário, seu Madruga, ele não cumpre essa obrigação, ou seja, não paga o aluguel no dia 5, no dia convencionado, isso gera consequências jurídicas e ou patrimoniais. Nome disso, responsabilidade civil, contratual ou negocial. Que consequências? Várias. Está sujeito a uma multa pelo atraso, está sujeito a juros de mora, juros pelo atraso, está sujeito a uma ação de despejo. Nome disso, responsabilidade civil, contratual ou negocial. Consequências jurídicas pelo descumprimento, pelo inadimplemento do contrato. Ok? Legal. Gente, cuidado porque, ó, quando se fala aqui em responsabilidade civil contratual, qual que é a teoria que a norteia? É a teoria da culpa presumida. Vamos lá! Teoria da culpa presumida. Como assim, gente? Culpa presumida. Até que se prove o contrário, aqui na responsabilidade civil contratual ou negocial, até que se prove o contrário, a culpa é do devedor. No caso aqui do locatário, ó. Até que se prove o contrário, a culpa é sua, devedor. Ô, seu Madruga, até que se prove o contrário, acredita-se que você realmente não pagou o aluguel. Prove que você pagou. Com a quitação, sei lá, arrole o Chaves lá no barril como testemunha. Responsabilidade civil contratual negocial. Culpa presumida. Até que se prove o contrário, a culpa é do devedor. Legal. E maiores informações, gente, ó. A responsabilidade civil contratual negocial é prevista onde? Ela é prevista lá no artigo, ó. Vou colocar aqui, ó. Artigo 389 e seguintes. Artigo 389 e seguintes do Código Civil, tá? Mas realmente o que nos interessa hoje não é essa responsabilidade aqui não, gente, ó. Artigo 389 e seguintes do Código Civil, ok? O que nos interessa hoje aqui, ó. Responsabilidade civil pelo descumprimento de obrigações legais. Vamos lá. Se a obrigação descumprida é legal, qual que é o nome? Responsabilidade civil extracontratual. Mesma coisa que responsabilidade civil aquiliana. O que seria, professor, a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana? São as consequências jurídicas e ou patrimoniais pelo descumprimento de obrigações o quê? Legais. O indivíduo descumpre a lei, provoca danos a terceiro e nasce a ele um dever. Que dever? O dever de indenizar o lesado, indenizar a vítima. A este dever que nasce para aquele que descumpre a lei e provoca danos a terceiros, dá-se o nome de responsabilidade civil extracontratual aquiliana. O exemplo clássico aqui, gente, ó, é o atropelamento. O atropelamento, exemplo clássico, atropelamento. Imaginemos que o indivíduo ele esteja conduzindo o seu veículo e ao mesmo tempo lá, gente, mandando e enviando carinhas, emojis pelo seu iPhone. Câmbio automático, né, dirigindo carinhas. É uma carinha, emojis e tal. Atropela uma vovó que atravessava lá a faixa de segurança e o sinal aberto para pedestres. E provocou a vovó danos estéticos, danos morais e até danos materiais. Vamos lá, gente. A lei autoriza que você conduza um veículo e ao mesmo tempo manuseie um telefone móvel? Não, descumpriu a lei. Descumpriu a lei, atropelei a vovó, provoquei danos a ela. Nasce o dever de indenizá-la, responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, ok? E outro ponto importante, cuidado, hein, gente. Enquanto que aqui na contratual ou negocial aplicar-se a teoria da culpa presumida, presume-se que a culpa é do
devedor? Aqui não, gente. Aqui, ó, quando se fala em responsabilidade civil extracontratual, qual que é a teoria que a norteia? Teoria da culpa simples. Teoria da culpa simples. Como assim culpa simples? É a vítima que deve comprovar a culpa do causador do dano. Em regra, pelo menos, para que a vítima seja indenizada, gente, é a vítima que deve comprovar a culpa do causador do dano. Então, para que a vovó lesada, a vítima, seja indenizada, a priori, ela deverá ingressar com uma ação judicial e comprovar a culpa do condutor do veículo, que realmente ele foi imprudente ao conduzir um veículo e, ao mesmo tempo, manusear lá um telefone móvel, ok? Outro ponto bacana. Na responsabilidade civil contratual ou negocial, gente, para que ela ocorra, é imprescindível, é fundamental uma relação jurídica anterior entre as partes. O próprio contrato, gente. Qual que é a relação jurídica entre o locador e o locatário? O próprio contrato de locação. Então é imprescindível uma relação jurídica anterior entre as partes. Aqui na responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, é dispensável, é prescindível uma relação jurídica anterior entre as partes. A vovó vítima nem conhecia o atropelador. É dispensável a relação jurídica anterior entre as partes. Ok? Legal. Nós temos aqui, gente, ó, a responsabilidade civil extracontratual do Estado e dos particulares. Que nos interessa, a do Estado. Só que para que vocês compreendam bem a do Estado, é fundamental que antes disso compreendam a do particular. Então coloquem assim, ó, ponto 2, vamos lá. Responsabilidade civil extracontratual dos particulares. Gente, particular, aqui eu me refiro às pessoas naturais, né, pessoas físicas, e também aos entes morais, pessoas jurídicas. Responsabilidade civil dos particulares, extracontratual. Onde que é prevista, professor? Gente, a responsabilidade civil dos particulares extracontratual é prevista aqui, ó, lá nos artigos 186 até o artigo 188, mais o artigo 927 e seguintes do Código Civil, mais o artigo 927 e seguintes do CC02 do Código Civil. Ok? Legal. Vamos lá comigo então. Então, por exemplo, aqui, gente, imaginemos que o particular, ele pratica um ato ilícito. Então, assim, ó, Código Civil está assim, particular. Se você praticar aqui um ato ilícito, por exemplo, conduzir um veículo e ao mesmo tempo manipular, manusear um telefone móvel, ato ilícito. Se em decorrência disso você provocar danos a terceiros, atropelei a vovó e causei a ela danos estéticos, danos materiais e até danos morais. Legal. Nasce o dever de indenizar a vítima. Nome disso, responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Legal. E aqui, como se trata de uma responsabilidade civil extracontratual, né, e de extracontratual, aplicar-se-á qual teoria? Da culpa simples. É a vítima que deve comprovar a culpa do causador do dano, né? E o que a vítima deve provar? Vou colocar aqui, ó. Para que a vítima seja indenizada, o que a vítima, né, a vovó lesada, deve provar. Vítima deve provar. Quando o causador do dano é um particular, gente, a vítima deverá provar o seguinte, ó, deve provar. Então a vítima ingressará com uma ação indenizatória, cabendo a ela comprovar o quê? O fato. Como assim o fato? Gente, a conduta, né, a conduta do particular. Realmente, né, que realmente ele conduzia lá o veículo. É fundamental que a vítima comprove os danos. Aqui, excelência, ó, não tem mais a perna esquerda, é um dano estético e um dano moral. Quebrou aqui meu laptop que eu carregava, é um dano material. Dano, a doutrina também chama de resultado. E é fundamental, gente, que a vítima também comprove o quê? O nexo causal entre o fato e o dano. Como assim nexo causal? Que há uma ligação, né, que há um liame entre a conduta do particular e o dano provocado. Excelência. Hoje, eu só não tenho mais a minha perna esquerda e nem mais meu laptop, porque aquele imbecil, ele, né, data vênia, ele me atropelou ao mesmo tempo que dirigia e ao mesmo tempo lá mandava carinhas pelo telefone. Então, há um nexo entre a conduta do particular e o dano provocado, né? O nexo causal. E quando o causador do dano é um particular, em regra, além de tudo, o que a vítima deve comprovar, gente? O elemento subjetivo. Além de tudo, é fundamental que a vítima comprove o quê? O elemento subjetivo. Como assim elemento subjetivo? É fundamental, gente, que além de comprovar o fato, o dano e o nexo causal, a vítima também comprove o quê? Ou o dolo, jamais diga dolo, hein? Ou o dolo, ou a culpa do particular. Gente, dolo é aquela conduta intencional.
A vítima comprova em juízo lá que o atropelador teve o ânimos, teve a intenção de atropelá-la. Ou a vítima comprova o quê, gente? Que foi um dano culposo. O dano culposo, vocês sabem, né? É um dano não intencional. Só que na culpa, coleguinhas, aquele que provoca o dano, ele quebra um dever de cuidado objetivo. Como assim, professor? Ele quebra um dever de cuidado objetivo. Ele não age com zelo, com a diligência que se espera de alguém que vive em sociedade. E a culpa, ela engloba 3 modalidades. Vamos lá, relembrar, gente, ó. Quais são as 3 modalidades de culpa? A culpa, a negligência. Gente, negligência, geralmente aqui a jurisprudência, ela associa a negligência a uma omissão, tá? Negligência é aquele dano não intencional, ela culpa, né? Culpa, dano não intencional, que decorre de uma omissão. A culpa é uma Fiat Elba 92, uma joia, 4 portas, uma beleza, né? E nunca fiz a manutenção no sistema de freios daquela jabiraca. Um dia eu precisei do freio, acionei o pedal, não funcionou, atropelei lá um ponto de ônibus inteiro. Dano culposo pela negligência, omissão. A culpa também pode ser aqui, gente, da forma aqui, ó, culpa imprudência. A culpa imprudência geralmente é ligada a uma ação, por exemplo, alta velocidade, manobras arrojadas, culpa imprudência pela ação. Legal. E temos também aqui a culpa imperícia. A culpa imperícia, na verdade, não deixa aqui de ser uma negligência, só que no campo profissional. É uma negligência, uma omissão no campo profissional. É a falta de aptidão técnica para que você exerça uma arte, um ofício ou uma profissão. Médico, especialista aqui em cirurgia plástica, deixa comigo, vai ficar linda, lindo. O nariz nem vem parar aqui. Enfim, é um dano culposo pela imperícia. Negligência, omissão no campo profissional. Então é fundamental que a vítima, gente, além de comprovar o fato, além de comprovar o dano e além de comprovar o nexo causal entre o fato e o dano, ela comprove também o quê, gente? O elemento subjetivo. A culpa ou o dolo do agente público. Ok? Gente, calma lá. Então quer dizer que a responsabilidade civil extracontratual do particular, ela depende da comprovação de culpa ou de dolo. Se a vítima não comprovar o elemento subjetivo, digo a culpa ou dolo, em regra não será indenizada. Exemplo 2. Comprei um veículo 0 km, cheirinho de novo, gente, um veículo alemão, importado, pura ostentação, né? A vida é isso aí, a vida é ostentar, né, gente? A vida são bens materiais, né? Legal, comprei um veículo, teto solar, gente, fui no dia tão especial, pegá-lo na concessionária, gente, que maravilha, que satisfação, vida é isso aqui, bens materiais e tal. Tô com o meu veículo, o freio de titânio, freio, gente, da NASA, um negócio assim impressionante. Que gostoso. Tô lá dirigindo, com as 2 mãos no volante, né? Olhando para todo mundo, para ver se as pessoas me veem também, né? Pura ostentação. Gente, e tô lá, velocidade compatível com a via, cinto de segurança. O farol, o semáforo, ele fecha, né? E abre para o pedestre. O que eu faço? Freio, piso no freio. Só que eu piso no pedal do freio daquele vácuo, gente, ó. Não freia nada, eu passo reto e mais uma vez atropelo a vovó, né? De novo a vovozinha atropelei. Gente, no segundo exemplo, nesse exemplo de agora, houve o fato porque realmente eu que conduzi o veículo. Houve o dano, atropelei a vovó de novo, né? Enfim, mais danos provocados. E houve o nexo causal, eu que realmente conduzi o veículo, ou seja, há uma ligação entre a minha conduta e o dano provocado. Só que cá entre nós, houve culpa ou dolo do particular? Não houve nem culpa nem dolo. Quando você compra um veículo 0 km, caríssimo, tecnologia alemã, freio de titânio, da NASA, gente, o que você espera, no mínimo, quando você aciona o pedal do freio? No mínimo, que ele pare. Gente, nesse contexto aí, eu não agi com culpa e nem com dolo, eu, condutor. O vovó, a vítima, nesse caso, cobre da concessionária, do fabricante, da importadora. Eu não responderei. O particular, em regra, para que ele responda pelos seus atos, pelos seus danos, é fundamental a comprovação de culpa ou de dolo. Se a vítima não comprovar, em regra, ela não será indenizada. Nome disso, responsabilidade civil subjetiva. A responsabilidade civil dos particulares, em regra, ela é o quê? Subjetiva, tá? Ela dependerá da comprovação de dolo ou de culpa, ou, se você preferir, ela dependerá do que? Da comprovação do elemento subjetivo. Ok?
Muito bem. Gente, só para fechar aqui com chave de ouro, vem comigo aqui, ó. Vocês notaram que quando se fala em responsabilidade civil, né, nós falamos muito em danos, danos para cá, danos para cá. Vamos colocar aqui, gente, o que é um dano? Rapidinho aqui. Então, dentro aqui do item 2, ó, coloquem assim, observação. O que são danos? Gente, o dano, na verdade, é um conceito assim bem básico, ó, danos. Qualquer lesão a interesse alheio. Então, qualquer lesão a interesse alheio, nós podemos aí classificar como dano. Qualquer tipo de lesão a interesse de outrem, a interesse alheio, é uma forma de dano. Ok? Legal. Qualquer lesão a interesse alheio. Só que muito cuidado porque, gente, os danos, nós temos o quê, ó? 3 modalidades, tá? Danos materiais. Temos também aqui, gente, danos morais. E também danos o quê? Estéticos, tá? Danos morais, danos materiais e também temos danos estéticos. Gente, tem dano material, é o dano ao seu patrimônio, tá? Dano patrimonial, né? Ou material, tanto faz. O dano material, gente, nós temos aqui algumas categorias, tá? Pode ser aqui o dano emergente. E também aqui temos aqui, gente, o lucro cessante. São danos materiais. O dano emergente é tudo que você perdeu. Tudo que você perdeu em decorrência aí da conduta do indivíduo, do causador do dano. Então, por exemplo, você colidiu, né, contra o meu veículo, o valor que eu despenderei para consertá-lo, né, o que eu perdi, é o dano emergente. E o lucro cessante, gente, é o que você deixou de ganhar. Então, imaginemos que eu utilize aquele meu veículo também para fazer o Uber. Eu sou Uber. Ah, caramba, aqui ó, para o conserto dele, 10 dias aqui na oficina. Por dia eu faturo, sei lá, R$500. Vezes 10 dias que eu não ganhei, R$5.000. Lucro cessante é tudo que você deixou de ganhar, tá? Tudo que você deixou de ganhar. Beleza? E outro ponto importante, cuidado aqui, gente, ó. Para que você seja indenizado por um dano material, é fundamental que seja um dano certo. Que não se confunde com o dano incerto. Dano certo não se confunde com o dano incerto. Como assim? O dano certo que gera o direito aí à indenização é aquele dano que efetivamente ocorreu. É aquele dano mensurável, comprovável que ocorreu. O dano incerto, que em regra, gente, não gera direito à indenização, é aquele dano material que decorre de uma especulação, de conjecturas. Por exemplo, uma especulação. Você me atropelou, ok. Eu iria a uma festa, não fui. Naquela festa eu poderia ter conhecido uma pessoa, que talvez fosse uma pessoa que me empregasse no futuro, e talvez eu poderia estar ganhando aí R$30.000 por mês. Gente, meras especulações, meras viagens, danos incertos não geram o direito à indenização. Ok? Legal. Apesar que é o seguinte, ó, o STJ ele tem adotado uma teoria, a teoria da perda da chance, que fica entre o dano certo e o incerto. Fica aqui, gente, ó. A teoria da perda da chance, ela fica entre o dano certo e o dano incerto. E o STJ, em algumas situações, tem concedido indenização à pessoa que perdeu a chance de tentar. Por quê, gente? Em algumas hipóteses, a conduta, enfim, a conduta do indivíduo, ela não provoca um dano, efetivamente falando, um dano efetivo. Só que aquela conduta, ela proíbe, ela impossibilita que você tente, você perdeu a chance de tentar. O exemplo disso, o leading case, o estopim dessa teoria, foi naquele programa que nem existe mais, lá do Show do Milhão, lá do Silvio Santos, década de 90. A candidata, ela foi para a pergunta que valia R$1 milhão. Ela não tinha mais cartas, ela não poderia mais pedir ajuda aos universitários, ela também não poderia pular. Ou ela respondia, ganhava R$1 milhão, parava ali, ganhava 500 mil, ou respondia errado e perdia tudo. Legal, né? Qual que era, ela zoiona, ela foi lá para a pergunta do milhão. Vamos lá. Qual que era a pergunta? Qual percentual das terras brasileiras que a Constituição Federal reserva aos índios? Qual percentual das terras brasileiras a Constituição Federal reserva aos índios? 4 alternativas: 20%,
15%, 10%, 5%. Ela chutou, sei lá, 5%, errou, perdeu tudo. Só que ela chegou em casa chateada, abriu a Constituição lá no capítulo dos índios. Falou, calma lá, a Constituição ela prevê que cabe ao Poder Executivo demarcar as terras indígenas, cabe ao Poder Executivo demarcar as terras indígenas e transferir lá, gente, a posse aos índios. Só que a própria Constituição, o próprio Constituinte, ele não prevê um percentual dessas terras. Talvez isso seja o que? Previsto em lei infraconstitucional, só que a própria Constituição não prevê. Resumo da ópera. Daquelas 4 alternativas, nenhuma estava correta. Pergunta, foi um dano certo ou um dano incerto? Gente, na verdade, esse vacilo da produção do Show do Milhão, essa comida de bola, provocou lá a candidata um dano incerto. Na verdade, ela perdeu o quê? A chance de tentar. Quem me garante se ali nós tivéssemos a resposta correta, que ela responderia a correta? Ela perdeu a chance de tentar. Tanto que o STJ, numa decisão salomônica, aplicando essa teoria, falou o seguinte, ó, valor do prêmio 500 mil, né? Número de chances 4, vamos então dividir o valor do prêmio pelo número de chances. E ela foi à época indenizada em 125 mil reais. Ok? Legal, né? Muito bem. Então é isso aí, tá, gente? Então, danos materiais, gente, dano moral. Na faculdade eu aprendi assim, ó, a dor da alma, a depressão, a tristeza. Não, isso aí é a consequência. O que é o dano moral? É qualquer lesão, gente, a direito da personalidade. Qualquer tipo de lesão a direito da personalidade, aqueles que nascem com você, aqueles que são inatos aos seres humanos, qualquer lesão a direito da personalidade é um dano moral. Lesão ao seu nome, à sua honra, à sua imagem, ok? E as consequências, daí sim, a depressão, a tristeza, o dissabor, a angústia. Tanto que o legislador, ele tenta compensar uma tristeza com uma alegria e garante a você uma bela indenização. Pergunta, gente, o dano moral tem que ser provado ou basta que eu alegue lá #chateado? Não, tem que ser provado, ok? Só que tem algumas exceções que o dano moral é presumido. Dano moral presumido, em latim, é o dano moral in re ipsa. O que é o dano moral in re ipsa? É o dano moral presumido, onde basta que você alegue, não é necessária a prova. Dano moral in re ipsa. Duas exceções, cheque pré antes da data, dano moral in re ipsa, e utilização da imagem para fins comerciais sem a sua autorização. Cheque pré, o chorãozinho, antes da data, legal. E utilização da sua imagem para fins comerciais sem a sua autorização, dano moral presumido, basta que você alegue e será indenizado. E para fechar aqui, gente, ó, dano estético é qualquer lesão física permanente, aparente ou não. Qualquer lesão física permanente, aparente ou não. Ah, pode ser uma cicatriz na nádega? Pode. Ah, tem que ser bonito? Não precisa, tá, gente? Legal? Dano estético. E depois vejam lá, vale a pena, gente, ó, duas súmulas do STJ, aqui súmulas. A súmula 370, gente, a 403, aliás, são várias súmulas. Coloca aí, súmulas do STJ que vocês depois irão ver em casa com mais calma. Aqui, ó. Vejam lá, gente, a súmula 387, que garante o quê? A cumulatividade de indenizações, ou seja, um mesmo dano, uma mesma conduta pode ensejar o quê? O recebimento de uma indenização por danos materiais, morais e estéticos. Depois vejam lá também, gente, a súmula 370 e também lá a 403, que falam lá do dano moral in re ipsa. Ok? Legal. E na próxima aula, o que nós faremos? Iremos aí verificar como que se dá, gente, como que se dá a responsabilidade civil do Estado. Ok? Paro por aqui. Beijo no coração, até lá. Valeu.